possibilidade do Espírito Santo, a pessoa até continua dizendo que é cristão, como eu vejo por aí muitos dizendo que tem muitos anos de cristão. A pessoa não tem mais conteúdo. A pessoa não tem mais certeza da salvação. Entristeceu tanto o Espírito Santo de Deus que se tornou blasfêmia. E a blasfêmia não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor não há perdão. Então aquela pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, que repetiu o pecado várias vezes conscientemente, e o Espírito Santo entristeceu tanto com estes, que Deus entregou a paixão inflames, que Deus entregou as suas próprias sortes, e mesmo que a pessoa vive no meio do Evangelho, a pessoa já está morto espiritualmente. Está apenas aguardando a morte física para a alma descer ao inferno. Missionário Chilei, mas enquanto a vida é esperança. Mas se você é inteligente, você vai saber que Deus, Ele abandona o ser humano ainda em vida. Quer prova? Foi o primeiro que nós sabemos que Deus abandonou ele em vida. O rei Saul, ele desobedeceu a Deus tanto, entristeceu o Espírito Santo de Deus tanto, que Deus retirou a presença dele, de Deus, da vida de Saul, e o espírito imundo o perturbava. E nós vemos que Saul, ele cometeu suicídio, ele não foi salvo, porque todos que cometem suicídio vão direto para o inferno. Judas, que traiu Jesus, cometeu suicídio, foi para o inferno, está lá queimando. Todos os que cometem suicídio vão para o inferno, porque Satanás, ele é um suicida. Está escrito na Bíblia que Satanás é um suicida, o pai da mentira. E todo aquele que suicida se torna semelhante a Satanás. Hitler suicidou, foi para o inferno, está no inferno queimando. E todos os suicidas estão lá no lago de fogo. Estão lá, queimando, aguardando o juízo final. Amada igreja do Senhor Jesus, as coisas é muito sérias. Nós devemos prestar muita atenção e devemos fazer de tudo para nós não levar uma vida viciosa no pecado. Você deve lutar contra os teus próprios hormônios, contra a tua própria língua, deve lutar contra o pecado, contra a vaidade, a avareza, contra tudo aquilo que se chama pecado. Porque o pecado faz separação entre o homem, entre a mulher e Deus. Se a pessoa levar uma vida apenas dizendo eu sou crente, eu sou evangélica, e de qualquer maneira não entrará no céu. Jezabel era uma mulher que era a mulher do rei Acabe. Mas, além disso, ela era uma mulher profetisa. Profetizava também. Uma mulher que adorava vários deuses. Todos nós conhecemos a história de Jezabel, porque foi uma mulher que fez o povo israelita pecar. E o que me chama a atenção, que antes de Jezabel morrer, no dia que ela morreu, poucos minutos, poucas horas antes, quando Jeú invadiu Jerusalém, Jezabel sabia que ela iria morrer naquele dia. O que é que Jezabel fez? Jezabel foi lá e fez uma maquiagem no rosto, passou batom, maquiou ao redor dos olhos, diz a Bíblia, está na Bíblia. Colocou os brincos, cordões, e ali quando Jeú chega em Jerusalém, Jeú fala assim: quem está comigo, pega essa mulher e joga daí para baixo, pois ela estava no segundo andar do palácio, e os seus próprios empregados, que já tinham sido por ela ofendido, eles pegaram no braço dela e jogaram ela de cima para baixo. Ela caiu, morreu. Por que nós pregamos contra os brincos batom?
pulseira? Por que nós pregamos contra maquiagem? Por que nós pregamos, amada igreja, contra estas vaidades? Porque você pode ler a Bíblia, várias vezes você não vai ver mulher de Deus se maquiando, você não vai ver mulher de Deus se pintando. Mas você vai ver que o povo egípcios, da onde que surgiu estas pinturas, povos rebeldes que se pintavam, Jezabel é exemplo destas pinturas. E Jezabel era cheia de pomba-gira, uma mulher mau que queria matar o profeta Elias e matou os demais profetas, mandou matar. Então, se você vive nesta vida, você está seguindo o exemplo de Jezabel. No livro de Apocalipse, né, João cita Jezabel. Quando apóstolo João teve a visão, que ele foi no céu, o próprio Deus citou Jezabel referente a uma igreja desconcertada. Né, as cartas às 7 igrejas, uma igreja desconcertada, e Deus disse sobre Jezabel, comparando aquela igreja com Jezabel, porque Jezabel era uma mulher devassa, uma mulher que fazia de tudo quanto é coisa que Satanás gostava e gosta de fazer. Então eu vejo por aí muitas crentes cristãos que se diz mulher de Deus, com a boca cheia de batom, principalmente aquele vermelhinho, pomba-gira, gosta daquele batonzinho vermelho. Aquele de lá é o prato principal dela. Eu sou acostumado a orar, repreender despacho, desfazer em nome do Senhor Jesus despacho nas encruzilhadas. Já orei, já repreendi vários. Já contei testemunho aqui dentro da oração do grupo. E eu já vi nas encruzilhadas, quando os macumbeiros fazem o despacho para a pomba-gira. Eles colocam o batom, eles colocam o brinco, eles colocam as pulseiras, as correntes, eles colocam aquelas maquiagens todas ali para a pomba-gira nas esquinas. Então, uma coisa que é de Satanás, por que as irmãs evangélicas estão usando? E tem a cara de pau de pegar o microfone e ficar orando. Então, por quê? As coisas de Deus é de Deus, o que é de Satanás é de Satanás. Sabe da verdade, mas não querem praticar a verdade. Sabe que é errado, mas prefere agradar a carne do que agradar o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que devemos ser simples que nem uma pomba e prudente que nem uma serpente. Se Deus fez o teu rosto natural, sem maquiagem, sem brinco, sem batom, sem cordões, você é a imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que você coloca em você é uma maneira de você dizer nas tuas atitudes, dizer diretamente para Deus: eu não gostei desta orelha que o Senhor fez, eu vou colocar um brinco para ficar mais bonita. Eu não gostei desses lábios que o Senhor fez, eu vou colocar um batom para ficar mais bonita. Isso é forma de rebeldia diante de Jesus. Muitos por aí não pregam essa verdade, mas deveria. Porque nós devemos mostrar o caminho estreito, não o caminho largo. Porque o largo, o mundo já está mostrando a porta larga para o povo. E muitos estão preferindo entrar pela porta larga, mas vão descer ao inferno. O que adianta a pessoa ter regalia? O que adianta a pessoa ter uma vida confortável? O que adianta a pessoa ser vaidosa, pisar nas pontas do pé, arrebitar cabelo para lado e para o outro, estufar o peito para frente, dizer que faz, que desfaz, e a alma descer ao inferno? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Aqui, 100 anos é pouco diante do inferno. Se você viver 100 anos aqui, o inferno vai estar lá. 200 anos, o inferno vai estar lá. Por quê, missionário Chile? Porque o inferno é de séculos em séculos. Antes de você, antes de eu nascer, o inferno já existia. E existe. E não é
você partindo desta vida que ele vai parar de existir, não, ele vai estar lá, aguardando todos os rebeldes, as rebeldes, vai estar lá aguardando todas as pessoas que ouviram a verdade, mas prefere andar no caminho da desobediência, prefere andar de acordo com a opinião alheia. Porque se você sair, você vai ver muitas pessoas dizendo: isso aí não tem nada a ver não, minha irmã. Por que, missionário Chile? É porque a porta larga, muitos vão perder a salvação, muitos vão pela porta larga. Então, se a pessoa não se alinhar com a palavra de Deus, jamais entrará no céu. Nós devemos ter disciplina, nós devemos ter temor ao Senhor Jesus. Não tem como o ser humano ter um temor a Deus se a pessoa não obedecer os mandamentos e estatutos do Senhor Jesus. Devemos se alinhar, se adequar na palavra do Senhor Jesus Cristo. De todas as formas, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Tem muitos por aí dizendo que Deus só quer o coração. Tem muitos achando que já é o suficiente levantar a mão, confessar a Deus, batizar nas águas e levar uma vida de qualquer maneira achando que vai ganhar o céu. Mas a maioria que se diz cristão vão descer ao inferno. E estes que vão descer ao inferno, que se diz cristão, o enxurro das almas preciosas que vem buscar estes. Porque estes conheciam a verdade, ouviam a verdade, mas preferiam fazer a mentira, preferiam andar no caminho da porta larga. Preferiam andar na porta larga. Até para as mulheres que são casadas, não deve fazer qualquer coisa com teus maridos. E nem os teus maridos devem fazer qualquer coisa com você. Você não pode aceitar qualquer coisa. Ah, missionário, mas eu vou perder o meu casamento. Que perca o teu casamento, mas não perca Jesus, não. Não perca a tua salvação, não, mulher. A Bíblia diz que aquele que ama filho, pai, marido, irmão, acima dele não é digno dele. Se você preferir agradar o teu marido, a tua esposa acima de Deus, você já perdeu a tua salvação. Porque você está fazendo papel de idólatra, e todos são que idólatras descerão ao inferno. Livro de Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães feiticeiros. Idólatras ficarão de fora, descerão ao inferno. Ah, mas vai para o inferno é só quem faz o adultério, quem mata, quem faz pedofilia. Vai para o inferno também quem é mentiroso, quem é idólatra. Deus trata todos os pecados sérios. Mulheres que são casadas não devem fazer o sexo anal, porque este lugar não foi feito, né, para fazer a intimidade ali do casal, para fazer necessidade fisiológica. Muitos sabem disso, todos sabem, mas muitas pessoas ainda insistem neste pecado terrível, dizendo que quatro paredes vale tudo, que é casada, usando de disfarce o casamento para fazer de tudo, mas a Bíblia diz que até no leito tem que haver santidade. Meu Deus. Sexo oral não deve fazer no marido. Por quê? Porque a boca é feita para pregar a palavra de Deus. Como que você vai anunciar a palavra do Senhor Jesus e vai ficar colocando a tua boca no lugar que não deve colocar?